E aí você quer ver outra. Davi, quase morrendo, ele pede uma criancinha, uma menininha virgem, para ir lá dormir e esquentar ele. Ele era casado. Primeiro ele manda o marido de, acho que é Batseba, não sei o nome, não lembro o nome direito, manda para a primeira filha do exército lá para morrer, para ele pegar a mulher do cara, casado. Mas como o Deus dele falava assim, Davi, você não pode pegar a mulher casada. Então ele arrumou um jeitinho, mandou o marido lá para frente da guerra, matou o marido dele, o marido de Batseba, e aí tava livre o caminho, pegou. E aí Davi teve uma relação com essa mulher, a mulher ficou grávida, e esse Deus todo-poderoso castiga quem? Davi, Batseba não, mata a criança que nasce. Para você ver que absurdo. Absurdo. E aí aparece outro aí, no que os irmãos estão falando, tô dando um exemplo. Davi conversando com, sei lá, se era soldado, alguém, o homem ficava lá com o Davi pelado perto dele. Os dois ali tendo paixão um pelo outro. E o Deus de Israel, claro, o Deus de Israel, Moisés e Azazel, eles eram assim também, né? Porque lá, quando Adão caiu, eles tinham relação também, os anjos ficavam se esfregando um no outro. Tanto é que o obelisco que tem hoje aí, em toda a cidade do mundo, que é o pênis de Baal, que tem em todo lugar do mundo, é para lembrar esse momento carinhoso entre Azazel e Israel, que quando Adão caiu, eles ficaram se esfregando nesse obelisco que existe hoje na cidade até hoje. Tem no Vaticano, tem em toda a cidade do mundo, onde você vê esse obelisco bem grande, que significa o pênis de Baal, o pênis de Satanás, onde Azazel ficava se esfregando ali, fazendo as orgias, os demônios fazendo as orgias. Se você pensa que 1/3 dos anjos que caiu do reino do céu aqui na terra estão dormindo aí, eles não estão não, viu? Eles que criaram a igreja católica, eles que criaram a igreja evangélica, eles que criaram o Islã, eles que criaram o judaísmo, eles que criaram o espiritismo, todas as religiões na face da terra, foram eles que criaram. Irmã Vanessa, passa a palavra para você, irmã Vanessa. Mais alguma coisa para falar do rei Davi? Se for falar, a gente vai ficar aqui até, enfim. Davi, resumidamente, Davi era um baita de um assassino, ele gostava de sangue. Nem tanto ele cortava os pés, cortava as mãos, até dos cavalos do exército que ele pegou, ele cortou o joelho dos cavalos, que não tinha nada a ver com a situação. Enfim, esse homem, gente, se vocês analisarem, esse homem, todos os frutos dele são podres. E olha só, ele pede para Salomão, na morte dele, ele pede para Salomão obedecer os 10 mandamentos de Moisés. Aqui, ó, deixa eu pegar para mostrar para vocês. Então, ele fala para Salomão obedecer os mandamentos de Moisés. Por quê, né? Aqui, ó, 1 Reis, capítulo 2. Versículo 3, ele fala assim, ó, e faça aquilo que o Senhor, seu Deus, manda. Obedeça a todas as suas leis e mandamentos, como estão escritos na lei de Moisés. E realmente, você vê que Salomão, ele obedeceu, ele fez exatamente o que Moisés, ó, ele só vem repetindo. Moisés fez, matou, roubou, destruiu. Davi vem e faz a mesma coisa, Salomão vem e faz a mesma coisa, e pior ainda. Porque a irmã Rafaela estava comentando aí do trono, que Davi também não era herdeiro do trono, só que Salomão também não, porque geralmente, quando, por exemplo, Davi era rei, quando Davi morre, se fosse o correto, seria o filho mais velho assumir o trono. Que seria se não me engano, acho que é Jonathan. Deixa eu ver o nome do rapaz aqui. Mas, enfim, Salomão, ele vai lá e mata o cara, e assume o trono. Só que tem mais um detalhe, viu, irmão Robert? O Davi, quando perto dele morrer, Deus fala que a descendência de Davi ia erguer um templo, ia ter um reino que iria durar para sempre. Só que após a sua sepultura, esse Deus de Davi, após a sepultura de Davi, ele ia erguer um dos filhos de Davi para que formasse um reino eterno. Lógico, que construísse um templo também, mas que o seu reinado fosse eterno. Aí eu pergunto, Salomão, ele foi ungido rei antes da morte de Davi. Vocês estão entendendo? Antes da morte de Davi, Salomão foi ungido rei. Só que o Deus de Davi falou que quando ele morresse, após a sua sepultura, ele iria escolher um da sua linhagem, da descendência de Davi, para que construísse um reino, e esse reino ia ser eterno. Vocês entenderam? Agora, eu pergunto, foi Salomão? Não, não foi Salomão. Salomão não reinou eternamente, irmãos. O reinado de Salomão não reinou eternamente. Então, são tudo para que os irmãos possam analisar o que é que está acontecendo. O Deus de Davi, era um Deus sanguinário. Tudo que ele pedia para Davi é outra coisa. Antigamente, as pessoas não poderiam entrar lá no Santo dos Santos, lá e comer o pão lá da mesa. Mas como Davi era muito amigo de Deus, né? De Moisés, era muito amigo, então ele pôde comer o pão. E não aconteceu nada. Só que quando a arca, que eles estão carregando a arca, quase cai a arca, e um dos soldados vai ajudar para que essa arca não caia, morre. O soldado que tocou na arca morre. Aí vai lá 7.000 pessoas querem olhar dentro da arca, o que acontece com elas? Morre. Porque o que tinha dentro da arca, né, irmãos? Tinha lá os 10 mandamentos do nosso pai. Só que Moisés não queria que as pessoas soubessem. Então, assim, olha, o que Davi e o que Salomão fez
é nojento falar, até de falar, dá nojo que esses caras fizeram. Então, assim, sabe, irmãos, eu acho que é bom os irmãos estar acompanhando e analisar os capítulos que nós citamos. E se a gente for ficar citando aqui, ó, Samuel, 2 Samuel 8:5, Davi mata 22 sírios, sabe? 2 Samuel 8:13, Davi mata 18 edomitas no Vale de Sal. Enfim, esse homem só mata. Ele gosta de sangue, irmãos. Enfim, resumidamente é isso. Eu vou passar a bola para o irmão Paulo, tá? Irmãos, vou passar a palavra aqui para minha esposa, para minha filha, mas antes eu queria só concluir o que o irmão Howard falou há pouco atrás aí, sobre o obelisco, e muita gente não sabe disso, que esse obelisco, se você analisar, ele está em todas as cidades aí do mundo, né, igual o irmão Howard falou no Vaticano e outros. Se você que gosta de assistir filme, novelas aí, se você analisar, a televisão sempre foca esse obelisco, no mundo inteiro, né, isso significa o pênis de Baal, vamos falar bem claro, significa o pênis de Baal. Se você pegar aí, estudar sobre o que significa uma gravata que esses homens usam de terno e gravata, a gravata é um pênis invertido, de cabeça para baixo. Se você pegar a história, você vai entender muito bem isso aí. Se você pegar o logotipo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a qual eu pertenci, é um obelisco, é uma espada lá, mas significa um obelisco aquilo ali. Preste atenção, meus irmãos, que tudo está interligado, a maçonaria por trás, o Deus de Israel por trás, Baal por trás. Só que o Messias diz, nada do que está oculto que não há de se revelar. Nesses últimos dias, tá? Através do vídeo dos irmãos, através dos vídeos do irmão Robert, a verdade está sendo bem clara anunciada, só não vê quem não quer, né? Porque o Deus desse século, o Deus de Davi, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho, né? Mas, pela sabedoria, pelo entendimento do nosso Pai, do seu Espírito, que nos dá entendimento da nossa mente, está sendo revelado tudo. Basta você buscar a verdade.